Até que ponto o Ocidente está mesmo isolado nos seus esforços para isolar a Rússia e pressioná-la a um acordo de paz na Ucrânia? José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. Ontem foi um dia mau para a Europa e para os Estados Unidos ou apenas um dia mau para von der Leyen e Trump? Provavelmente as duas coisas. Hum, Provavelmente as duas coisas. Eu creio que, infelizmente, foi um dia com sinais relevantes. Sinais relevantes, por um lado, os que chegaram, e porventura, seguramente os mais importantes, os que nos chegaram da China, da cimeira desse grupo de cooperação de Xangai, porque é o sinal de que esse grupo, que tem já quase 25 anos, foi criado em 2001, eh, não é bem uma aliança semelhante às alianças que nós temos aqui na Europa e no Ocidente. Não é uma NATO, não é uma União Europeia, não é mesmo o tipo de outras alianças que existem em torno dos Estados Unidos noutras regiões do mundo, ou mesmo na América do Sul, por exemplo, que também tem a sua própria organização económica, mas é um espaço que, de alguma forma, a China está a usar para projetar a sua, a sua influência. E reparemos, não podemos dizer que é apenas um espaço asiático, no sentido de ser, pronto, tal como existe uma União Europeia, existe uma União Asiática, uma coisa parecida com isso, porque quando nós olhamos para quem faz parte ou não, quem não faz parte deste grupo de cooperação de Xangai, vemos que na Ásia o Japão não faz parte, a Coreia do Sul não faz parte, Taiwan naturalmente não faz parte, mas também o Vietnã não faz parte, a Tailândia não faz parte, portanto, nem a Indonésia, nem as Filipinas, esses países não estão lá. Portanto, aquilo parece unir mais aquilo que em tempos, enfim, não, depois há aqui umas misturas pelo meio, mas em boa parte, por um lado, o mundo, o antigo mundo eh, da União Soviética, portanto, estão lá praticamente, eu julgo que todos, talvez falte um, todos os países da antiga URSS, portanto, aqueles países da Ásia Central, não é? Portanto, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, por aí adiante, não estão todos, mas estão praticamente todos. Está também o Afeganistão e o Irã, enfim, com associações depois de nível diferente, não têm todos o mesmo grau de associação, está também o Afeganistão e o Irão que estiveram presentes, e depois chega a Turquia, que é um país europeu, que também esteve presente na Cimeira, e portanto isto tem muito o ar, muito o enquadramento de ser um polo de contraponto, ou de oposição, ou àquilo que é, pronto, de uma forma genérica, o sistema de alianças ocidental. Pronto, digamos de uma forma mais genérica, porque não é apenas o europeu, nem é apenas o americano, mas é o sistema de alianças ocidental. E isso ficou muito patente ontem, sendo que aquilo que porventura eu dou mais relevo aqui é a presença dos três líderes, o russo, o indiano e o chinês, portanto, da China, da Índia e da Rússia, porque aqui há uns tempos eram encontros improváveis, sobretudo com aquela familiaridade, aqueles sorrisos, aqueles abraços, todas aquelas imagens mediáticas. Isso pode ser tudo muito feito, às vezes estas coisas são todas muito feitas para a imagem, Faz parte, não e é? faz parte, e a gente nunca sabe tudo apenas por aquilo que vê Hum. nas imagens. Mas apesar de tudo é significativo, É nas sobretudo, costas que se vêem os amigos. é significativo, e o aspecto que eu aqui dou mais relevo é àquilo que poderia parecer o Hum, mais improvável, eh, que é a presença da Narendra Modi. A Índia é tradicionalmente um rival da China na Ásia, portanto. eh, e é desde há muito tempo, tiveram guerras fronteiriças, disputas importantes, já no tempo, enfim, de Mao Tse-tung, inclusivamente, não é? Portanto, outros tempos, a Indira Gandhi e essas coisas todas, coisas que vêm muito de trás, não estão todas resolvidas, portanto, não estão todas, há zonas em que a fronteira não está completamente definida, na zona dos Himalaias, e, além disso, tem uma rivalidade eh, que não é apenas económica, é uma rivalidade sobre a hegemonia cultural, a hegemonia eh, quase que política naquela região. A Índia ultrapassou a China como país mais populoso do mundo,
A Índia tem crescido economicamente com muito, muito. A Índia representa uma cultura diferente, não é exatamente, quer dizer, as culturas asiáticas não são todas iguais, portanto, a cultura indiana da Índia é diferente da cultura chinesa em muitos aspectos. Enfim, não vamos agora estar a debater isso, mas há claramente aqui uma rivalidade e, aspecto muito, muito relevante, a posição da Índia relativamente ao Ocidente não foi sempre a mesma. Houve uma altura em que a Índia estava alinhada com os chamados não alinhados, uma coisa que vem da década de 50, 60, enfim, Conferência de Banjung, tempo ainda enfim, das independências, uma altura em que se achava que havia uma espécie de terceira via entre a União Soviética da altura e os Estados Unidos, e portanto isto evidente, enfim, teve muitos aspectos diferentes. Na Europa chegámos a ver a Jugoslávia, quando se zangou com o mundo comunista, a entrar para este grupo dos não alinhados, portanto teve muita influência a certa altura no mundo. A Indonésia, um país importantíssimo também, a fazer parte destes grupos, mas isso entretanto desapareceu e tem havido nas últimas décadas uma, nem sempre, enfim, com altos e baixos, mas até inclusivamente com o próprio Trump, a ideia de que a Índia pode ser o aliado ou o amigo dos Estados Unidos naquela região do mundo. Foi o primeiro país a ser visitado por Trump. Foi um país em que, quando Trump vai lá, estamos a falar de uma coisa que foi há 6 meses atrás, 8 meses atrás, portanto, estamos a falar de coisas muito, 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 muito recentes. A Índia foi um dos poucos países do mundo onde a eleição de Trump foi bem vista pela opinião pública. As sondagens eram positivas, que era uma coisa que quase lado nenhum acontecia, não é? Então aqui na Europa nem se imagina, não é? Portanto, e de repente vemos ali o Narendra Modi, que não é propriamente um grande democrata, portanto, com os seus amigos pouco democratas também, não é? Portanto, aos beijos e abraços, 50 minutos dentro do carro do Putin, da limusine do Putin, portanto, muito significativo. E tudo isto porque, quer dizer, agora, porque é que isto está a acontecer, o que é que isto significa, até que ponto é que há aqui um deslaçamento não apenas das relações, mas uma viragem, portanto, e isto está muito relacionado com as guerras tarifárias. Porque, de repente, a Índia, que poderia ser um país que poderia até ser beneficiado, aparece entre os castigados. E às vezes fica-se com a sensação de que a política muito errática, muito imprevisível de Trump, portanto, ele está a tentar fazer tudo para conseguir qualquer coisa na Ucrânia, portanto, de repente descobre que a Índia compra muito petróleo à Rússia, quer usar uma arma económica contra a Rússia e, portanto, vamos lá castigar todos aqueles que andam a comprar petróleo à Rússia e ver se... Mas também, depois aqui de tudo isto, temos de ter cuidado, porque se o preço do petróleo também sobe muito, também não é o ideal para nós, apesar de, neste momento, os Estados Unidos serem um grande produtor de petróleo, ou melhor, de combustíveis fósseis, petróleo e gás. Mas isto não fica apenas por aqui, porque depois há outras coisas que também têm consequências. Por exemplo, para a classe média alta, ou classe alta indiana, a perspectiva de estudar e eventualmente viver nos Estados Unidos é muito, muito, muito importante. E o número de estudantes indianos nas universidades dos Estados Unidos sofreu uma quebra de 25% ou 30% do ano passado para este, por causa daquilo que está a acontecer também nas universidades americanas. Portanto, há aqui outros efeitos de dominó que podem estar a condicionar a posição indiana e a fazer com que aquilo que poderia ser um aliado dos Estados Unidos e das políticas de Trump, até porque há algumas afinidades de estilo, digamos assim, entre Modi e Trump, se poder estar a virar ao contrário. Pronto. E desse ponto de vista, o que ali sucedeu, temos que seguir com muita atenção, porque já se percebeu que a China não está a usar a guerra da Ucrânia para não apenas testar as águas, não está a ser um parceiro de forma nenhuma digamos, das preocupações de paz. A China não fornece diretamente armas à Rússia, mas, por exemplo, fornece materiais que permitem à Rússia fabricar armas, portanto, é uma outra forma de ultrapassar
os embargos ocidentais, não fornece diretamente mísseis, mas se calhar há mísseis que chegam lá vindos, mísseis e obuses e outros armamentos que chegam lá vindos por via da Coreia do Norte, que essa sim fornece sem problema nenhum. E depois temos, neste quadro geral, outro digamos, aquilo que nós percebemos que é um jogo de longo prazo da China, no sentido de se afirmar não apenas como o país economicamente mais poderoso do mundo, como uma potência militar ao nível, capaz de rivalizar com os Estados Unidos, como uma potência capaz de influenciar globalmente o mundo, como a seu tempo, enfim, a União Soviética e ainda hoje os Estados Unidos. Portanto, ser um outro centro de polaridade, se bem que ela tenha um discurso diferente. Portanto, o discurso, nomeadamente de Xi Jinping, agora nesta cimeira, é que ele não quer discursos de polaridade, quer discursos de harmonia. Portanto, discursos de harmonia, mas as coisas não são exatamente assim, e isso percebe-se, por exemplo, na atenção com que, relativamente àquilo que se sabe que são as ambições, digamos, o programa relativamente a Taiwan, a forma como a China segue o que se possa passar ou não passar na Ucrânia, a sua constante duplicidade nestas matérias e as suas ambições económicas, que são suportadas, de facto, por uma economia com características completamente diferentes daquilo que eram as características soviéticas a seu tempo e russas hoje. Portanto, uma das razões da queda, a principal razão da queda do Império Soviético teve a ver com o fracasso económico, e isso não está a acontecer na China. Há sempre muita discussão sobre o que é o real sucesso económico chinês, se os números todos são verdadeiros, se há ou não há bolhas imobiliárias, bolhas de dívida, noutras coisas, mas o que é facto é que na China as coisas acontecem, fazem-se, e há um pouco por todo lado, nas economias ocidentais, cada vez maior dificuldade em fazer algumas coisas. Eu já aqui dei aqui um exemplo sobre, por exemplo, como a China, num instantinho, construiu uma rede gigantesca, penso que neste momento a maior do mundo, de comboios de alta velocidade, e os Estados Unidos não conseguiram construir a ligação Los Angeles-São Francisco, têm empancada em não sei quantas disputas ambientais, territoriais, de vizinhais, essas coisas todas, e agora acaba de ser também um livro no Reino Unido a contar como é que aconteceu o mesmo à linha de alta velocidade britânica, que também não nasceu nunca, e portanto eles têm comboios, como os franceses gostam às vezes de brincar com eles, vai-se de comboio rápido por baixo do túnel do Canal da Mancha e chega-se, entra-se no Reino Unido, enfim, depois Londres fica ali logo ao lado do fim do túnel, portanto não há assim, não se perde assim tanto tempo com isso, mas depois vai-se pacatamente às velocidades antigas dos comboios, porque lá não há comboios rápidos. E isto tem a ver com muitas das questões que fazem com que nós, atualmente, nas nossas economias, até na economia americana, exista muito mais dificuldade em responder enfim, não estou a dizer que seja. Nós sabemos que muitas das coisas acontecem na China porque lá se atropela tudo, não é? Portanto, também há um atropelo de tudo quanto são normas, para aqui, para lá, direitos, por aí adiante. Portanto, não é trocar uma coisa pela outra, mas é ter noção dos desafios que esta situação e que esta relação nos coloca. Eu acho que isto cria o grau de tranquilidade para Putin, primeiro, para se começar a movimentar pelo mundo com uma vontade que não tinha aqui há uns tempos atrás, portanto voltou a ir a Pequim, vai estar hoje novamente, amanhã novamente em Pequim, numa cerimónia algo extraordinária, que é a comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer em Pequim, com a China a querer sublinhar o papel que teve nisso. É um facto que a China teve um papel na Segunda Guerra Mundial importante, mas curiosamente não a China a China comunista, não era a China nacionalista, e na altura, em boa parte da vitória dos comunistas, depois na Guerra Civil que vai acontecer no fim, deve-se a ter sido o exército nacionalista que foi desgastado na guerra contra os japoneses e muito pouco o exército vermelho, portanto, na altura de Mao Tse-tung. Mas enfim, isso é toda uma outra história. De facto, a guerra no Pacífico até começou
eh, na China, anos antes de ter começado na Europa, portanto, antes da invasão da Polónia. É mais a Segunda Guerra Mundial, se formos rigorosos e se considerarmos tudo, até que não começou em 39, terá começado em 36, com a intervenção do Japão, na invasão do Japão de certas áreas da China. Portanto, e temos essa cerimónia com a presença do nosso Kim Jong-il, que vai de comboio blindado, já chegou a Pequim, e amanhã haverá uma parada militar. Atenção, a China não costuma fazer paradas militares, ao contrário da Rússia, mas vai fazer amanhã uma parada militar, o que também é significativo, e Putin continuará lá, o que é um sinal de que, não sei se enfim, os iranianos estiveram agora nesta cimeira, não sei se vão continuar também para o desfile, mas é uma espécie de reconstrução do eixo do mal de outros tempos, mas que é muito significativo porque dá a Putin uma tranquilidade muito grande, que se nota, eu creio que se nota primeiro no atrevimento de baralhar o GPS para a altura em que o avião da von der Leyen estava a aterrar na Bulgária. É evidente que não é um risco do avião cair, não é isso que estava em causa, não se trata de interferir nos instrumentos de navegação dentro do avião, trata-se de tirar o sinal de GPS, que é uma coisa que acontece, não é? Portanto, há regiões, já me aconteceu estar em zonas onde de repente deixo de estar, olho para o telemóvel e não estou onde estou, porque o sinal está empastelado, está baralhado, está alterado, não é? Portanto, zonas de conflito. Eu acho que esta questão do avião é um bocadinho a versão 2025 do cão para a chanceler alemã. Isso. Quer dizer, portanto, sim, Angela Merkel tinha medo de cães. Sim, não acontece e, portanto, nada, mas é um cão sinal. estava na reunião, era uma forma. Uma forma. E repara, eu acho que pode. Sim, que porventura, mais significativo que isso é o discurso que ele faz nesta cimeira. Porque é um discurso onde nós pensamos assim, bem, ele supostamente está a negociar, ou vai negociar, ou vai se encontrar, enfim, tudo se especula sobre a situação na Ucrânia. E ele vai para aquela cimeira e, quer dizer, o discurso que ele lá faz é o discurso, um discurso que tem, eu diria, 3 anos e 69 dias, que é exatamente igual ao discurso que ele fez no dia da invasão da Ucrânia. Portanto, exatamente o mesmo, quer dizer, os mesmos argumentos, a mesma retórica, não se desviou, os mesmos tipos de reivindicações, não se desviou 1 milímetro. E, portanto, pergunto, então, se não se desviou 1 milímetro, como é que alguém que não se desviou 1 milímetro está empenhado em qualquer processo de acordo, seja para o que for. Portanto, desse ponto de vista, acho que os sinais que nos chegaram de ontem, quer desse cão GPS, quer sobretudo da cimeira, são sinais que devemos olhar com muita atenção, porque os equilíbrios no mundo estão a mudar e essa mudança de equilíbrios no mundo para a paz na Europa neste momento não são os mais favoráveis.